Boa noite a todos. Prazer estar nessa seara de luz, né? Primeiramente agradecendo a Cláudia, que tem um nome tão lindo. E eu realmente gosto tanto do seu nome, né? Mas é um prazer realmente estarmos reunidos aqui hoje para estudar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, né? Sobre a doutrina espírita. Tudo está envolvido. O tema de hoje pode até parecer meio estranho. Nos tempos atuais, em que a gente vê tanta dificuldade, tanta guerra, tanta briga, seja fora do lar, dentro do lar, tantas famílias destruídas, tantos irmãos se degladiando por posses materiais, por orgulho, por egoísmo, que a gente fica falando, mas evolução pelo amor? Como que é essa evolução por amor? Porque evolução, a gente sabe que a doutrina espírita já nos explica que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas somos destinados à perfeição. Então o nosso destino, uma fatalidade que nós temos em nossa programação é de sermos espíritos felizes, espíritos superiores. Disso nós não podemos fugir. Mas a doutrina também nos revela que nós teremos nesse planeta muito sofrimento ainda, porque estamos expiando as nossas faltas do passado. Então, quando eu coloco esse tema evolução pelo amor, pode parecer estranho, mas para que a gente possa compreender, nós precisamos pontuar algumas coisas tiradas dos evangelhos, tiradas do livro dos Espíritos, para que a gente possa então entender o porquê a evolução é pelo amor. Primeiramente, Jesus também nos falava sobre a questão evolutiva. Tem uma parábola da espiga, né? Não é a de milho, é a de trigo, né? Que nos fala assim, que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. E é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Essa é uma passagem de Jesus que está em Marcos capítulo 4. Então, quando ele fala no reino de Deus, né, é o processo evolutivo, propriamente dito. Porque a gente tem que lembrar que Jesus falava por parábolas, porque a gente não tinha condição de compreender o que ele queria dizer. Porque nós, naquela época, éramos espiritualmente espíritos ainda na infância nossa, com a nossa questão moral, intelectual muito ainda primitiva. Então ele contava historinhas para nós, que são as parábolas, mas todas elas tinham um fundo moral, e essa não deixa de ser diferente, né? Então o reino de Deus nessa história é o processo evolutivo. O homem é o ser espiritual, quer dizer, somos nós, né? Propriamente dito, espíritos. A semente é a essência divina, e a terra somos nós em nossas diversas reencarnações. Então são interpretações que muitos estudiosos conseguiram trazer para a gente, que são profundos conhecedores do Evangelho de Jesus, né? E também de muita significância dos termos naquela época. Ele fala no segundo parágrafo, quer esteja acordado, quer esteja dormindo, ele brota e cresce, né? Então são as fases do processo evolutivo. O nosso processo evolutivo, ele tem fases anteriores à fase hominal, que é a fase do homem, como nós conhecemos. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque isso delongaria um grande tempo para que a gente pudesse entender. Mas são fases em que a gente está meio que adormecido. Só que o progresso, ele vai acontecendo independente disso. Ele acontece, quer a gente queira ou não.
Por isso que ele fala, sem ele saber como isso acontece. Enfim, quando a gente chega então, quando nós chegamos na parte do hominal, nós já começamos a ter a capacidade de entender melhor as coisas. E mesmo na fase hominal ainda tem aquela fase bem primitiva, né, em que nós temos dificuldades ainda. Mas vai florescendo. Então nós somos como essa plantação, nós vamos florescendo ao pouco, sem consciência, sem saber direito o que está acontecendo, mas o processo evolutivo ele se realiza. E ela fala a própria terra dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Então são os diversos processos em que a gente somos seres ainda primitivos, vamos evoluindo, vamos melhorando, vamos crescendo, até que a gente chegue numa vivência de Deus. A nossa consciência está plenamente desperta, consegue compreender tudo que se processa no mundo, e nós temos em nós a vivência dessas leis de Deus que se encontram em nossa consciência. Então já somos nesse período, quando os grãos que enchem a espiga, que é justamente o ponto final, né, da plantação. Então o que se deseja daquela espiga, daquela semente que é plantada, que ela floresça e chegue aos grãos, que é o ponto final, né, culminante, com o posterior amadurecimento. Então aí nós já estamos despertos, já estamos vivenciando as leis de Deus. E as espigas maduras são a vivência plena do amor, doando-se aos irmãos que necessitam. E por quê? Porque quando nós chegamos num ponto evolutivo em que somos já espíritos de luz, espíritos superiores, nós não vamos ficar em eterna contemplação. Isso seria uma perda de tempo. Aqueles que imaginam que nós vamos descansar quando ir para o plano espiritual, não é bem assim que a coisa acontece. Lá tem muito trabalho, lógico que não é um trabalho físico como aqui na Terra, mas o trabalho de auxílio aos irmãos, assim que a gente tiver logicamente um nível evolutivo, estiver reequilibrado, mas é de auxílio aos irmãos necessitados, parentes, entes queridos, amigos, ou independente da família, dessa ligação familiar, ajudar aqueles que ficaram para trás no caminho. Então os espíritos, quando chegam no patamar X, eles trabalham, eles não têm problema de cansaço, eles não precisam da alimentação terrena que a gente tem, e eles trabalham constantemente, e trabalham para fazer o bem. Eles não querem nada em troca, eles não são pagos para isso. Eles fazem o bem porque é para isso que eles nasceram, para fazer o bem. E aí, então, por isso que ele fala, as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice. Quem que é o homem nessa história? Seria o próprio Deus, né? Que a gente se alinha às leis divinas e nós vamos, dali para diante, nós vamos ajudar a plantar novas sementes, ajudar a que essas sementes evoluam até chegar no patamar que nós chegamos. E assim se funciona de uma maneira sintética, né, todo o processo evolutivo humano, espiritual, vamos dizer assim. Agora, por que a situação na Terra acontece desse jeito? Primeiro, nós precisamos entender que existem dois tipos de progresso. Nós temos o progresso intelectual e o progresso moral. Na questão 780, no Livro dos Espíritos, ele nos pergunta se o moral acompanha sempre o intelectual. E a resposta decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, eles deveriam, o ideal é que queria junto. Só que o intelectual ele começa antes. Por quê? Justamente o que fala na pergunta, subitem A, da mesma questão. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Isso aí, gerar, né, o progresso moral. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Porque na realidade, nós temos que compreender a questão do bem e do mal para que nós possamos desenvolver a moral dentro do nosso ser.
algumas questões do passado que eram consideradas corretas, hoje, pela explicação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, nós sabemos que não é. Por exemplo, a famosa lei de Talião, né, que Moisés aplicou no seu povo há 3.500 anos aproximadamente atrás, que era aquela história do olho por olho, dente por dente, que é uma lei de um rei mais antigo ainda, né, chamado Talião, e que ele aplicava essa lei. Então, se alguém me fizesse o mal, eu tinha o direito de me vingar dele, na mesma proporção. Só que era uma lei mosaica, para um povo bruto, um povo extremamente rude, né? Talvez nós mesmos estivemos naquela turma lá, ou estivemos naquela época, passamos pelas mesmas situações. Mas a realidade é que isso foi considerado normal, a vingança, até poucos séculos atrás. O duelo, por exemplo, o que era o duelo? Estava vingando a minha honra, é um tipo de vingança. Umas coisas meio bestiais, né? Mas ainda existem. Em alguns lugares tem pessoas que consideram que a vingança é legítima, porque isso está na Bíblia. E assim outros conceitos que se tem de pessoas que acham, por exemplo, de que não pode fazer o mal, mas pode rezar a Deus que fulmine o outro com raio. E isso em diversas religiões existe essa conceituação. Existem questões da compreensão de que para você ser filho de Deus, você tem que ser de uma determinada religião. Se você não é daquela religião, você não é filho de Deus. Tem algumas religiões que pregam isso. Mas o que é justamente isso? É justamente que não tem ainda a capacidade de compreender essas questões divinas. Então, quando nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, o que acontece? A gente consegue entender o que Jesus trouxe para nós. Nós hoje temos uma capacidade de compreensão muito maior do que há 2000 anos atrás. Tanto que a doutrina espírita, 161 anos, né, surgiu formalmente através do Livro dos Espíritos, nos trazendo instruções, orientações, informações preciosíssimas. Mas por que ela surgiu só em 1857? Justamente porque nós estávamos aptos a compreender. A partir dali, nós ainda evoluímos mais a nossa capacidade de compreensão. Ela surgiu no momento certo, conforme a promessa que Jesus fez do Consolador prometido. Jesus falava que pediria ao Pai que enviasse outro Consolador para que ficasse convosco eternamente, né? A única coisa que pode ficar eternamente conosco é uma filosofia. Um homem, como foi representado a primeira e a segunda revelação, Moisés e Jesus, não poderia ficar eternamente, mas uma filosofia sim. E ele fala ainda que revelará mais coisas que eu ainda não posso dizer porque vós não podeis compreender. E a doutrina espírita ela faz isso. E essas revelações e essa nossa capacidade hoje de compreender faz com que nós consigamos realmente entender melhor a questão do bem e do mal. De entender, por exemplo, de que algum irmão nosso que hoje ainda comete atos malignos, esse é um irmão que ele ainda está numa fase de ignorância que nós já passamos. Porque eu sempre lembro de que hoje nós somos melhores, mas nas nossas vidas anteriores nós somos tão piores quanto aqueles que a gente critica. Fomos talvez muito mais ruins, malignos do que aqueles que hoje a gente critica. Mas nós evoluímos. Esses irmãos que hoje cometem esses atos também vão evoluir, porque uma hora a luz vai chegar para eles. Não é que ela não esteja presente, mas eles não conseguem absorver essa luz que é o Evangelho de Jesus ao seu redor.
Então cabe a nós, não é concordar com que ele faça esses crimes, mas compreender o porquê ele faz. E isso só é possível quando nós entendemos a questão da justiça divina. Por que nós sofremos, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Que a doutrina espírita nos esclarece também que são as grandes dúvidas da humanidade. São questões que os maiores filósofos do mundo não conseguiram resolver. E a doutrina espírita nos explica. Nos explica do sofrimento, nos explica dos diversos níveis de ignorância de cada um de nós. Então nós temos que aprender com isso, justamente a ser tolerante. E tanto que Jesus nos fala sobre a questão do conhecimento, que em João, capítulo 8, ele nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa questão de conhecer a verdade e ela nos libertar, ela serve em diversas questões. Na questão religiosa, quando nós temos contato com a doutrina espírita e temos o conhecimento de como funciona todo o processo da lei divina, a gente fica maravilhado e aquilo nos liberta de algum atavismo, de amarras, de atavismo que nós temos em relação a Deus. Ele nos mostra que a gente não pode ficar esperando que venha um anjo salvador, né, no sentido figurado, que venha alguém nos salvar, porque quem que nos salva? Somos nós mesmos. Nos mostra um Deus Pai de suprema bondade, amor e justiça, e não um Deus vingativo, um Deus que quando está de mau humor faz uma pessoa imperfeita, quando está de bom humor faz uma pessoa melhor. Tudo isso é o conhecimento que nos liberta e nos mostra que o caminho para a felicidade depende de nós, porque o intuito nosso, no final das contas, é justamente sermos felizes. Nós estamos destinados à perfeição, estamos destinados a sermos felizes, mas não a felicidade da terra, porque na terra nós vivenciamos uma felicidade que não é constante. Por quê? Justamente pelas dificuldades que nós temos, pelos atos que cometemos no passado, pela nossa vibração, que ela ainda flutua muito, ela não é constante. Então por isso que a gente não tem, a gente vive momentos felizes. E os mais felizes são aqueles quando nós fazemos o bem a um irmão nosso, sem desejar o retorno. Quem já fez e sentiu o quão bom é quando nós fazemos esse bem? A gente sai andando, parece estar pisando em nuvens. Estamos volitando o encarnado, né? A gente sai flutuando. É uma sensação tão agradável que você quer mais daquilo. Você quer sentir mais. Isso realmente é felicidade. O resto é legal, é bom, mas é passageiro. Mas a felicidade que nós temos no trabalho, no bem, realmente é incomparável. Não há como explicar em palavras humanas essa sensação que nós temos, né? Então, quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Como também em nível de conhecimento, nós de repente nós não compreendemos alguma coisa sobre uma determinada matéria, sobre um determinado assunto, e ficamos à mercê do que as outras pessoas que conhecem ou acham que conhecem falam. Mas quando a gente estuda, quando a gente conhece sobre aquele assunto, o que acontece? Você se sente bem. Por quê? Porque quando as pessoas vêm te falar, você tem uma base para ver se aquela pessoa está falando da maneira correta. Para ver se aquela pessoa, se ela está realmente dizendo algo coerente. Mas por quê? Porque você agora também tem o conhecimento. E ele nos liberta então. Então o conhecimento ele é extremamente poderoso em nos trazer uma nova noção de vida, um novo patamar de visão do mundo. As pessoas que conseguem estudar, não estou criticando quem não estudaram, mas abre-se umas janelas a mais na sua visão de mundo. Isso é uma realidade que quem passou por isso sabe. Eu vim de uma cidade muito pequena, no Rio Grande, e fui para uma cidade grande.
e estudei, e aquilo abriu a minha visão de mundo. Não, falando de uma maneira material, mas abriu a minha visão de mundo. Então, fazendo a comparação para o lado espiritual, acontece a mesma coisa. Então, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho de Jesus nos traz, ele é fundamental nessa nossa caminhada. Porque a partir daí, a gente sendo conhecedor das verdades, nós vamos só progredir e vamos nos libertar de todos esses atavismos que tem, essas amarras de conceitos errôneos do passado. Mas só realmente através do estudo. Muito bem, mas como a situação hoje está complicada, o que acontece para que isso esteja acontecendo? Qual é o problema que tem? Na questão 785, ele pergunta qual o maior obstáculo ao progresso. Nossos velhos amigos, o orgulho, o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Intelectual, orgulhoso ou não, egoísta ou não, eu estudando eu vou evoluir. E mesmo o conhecimento que a gente vai adquirindo na vida, né, nas experiências da vida, o nosso intelectual sempre cresce. Mas o moral, o grande obstáculo que nós temos no moral é justamente o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque as pessoas, quando são extremamente orgulhosas, são necessariamente egoístas e querem tudo para si. Então, detêm o conhecimento para si, eles se acham superiores aos outros, tornam o povo muitas vezes massa de manobra, prendem muitas pessoas no seu redil através da ignorância, não proporciona estudo, porque esse estudo traria ao povo em geral uma capacidade de raciocínio, uma visão política, por exemplo, teria uma capacidade de uma análise política sobre o que acontece na nossa realidade. E o que aconteceria? A grande maioria dos nossos estimados políticos não se reelegeriam. É o que chama de curral eleitoral, né? Muito é feito através da falta da educação. Tanto que agora, como o progresso ele acontece independente do que podemos fazer, porque o homem não pode deter o progresso. Essa é uma lei divina, lei do progresso, que está no Livro dos Espíritos também. E essa lei do progresso, ela não pode ser detida. O progresso vai acontecer independente de cada um. Então, foi feito de tudo para reter esse progresso, para manterem o seu poder, para manterem o seu status e assim vai. Mas o progresso está ocorrendo. As pessoas deram um jeito de estudar daqui, dali, se esforçaram, pais se dedicaram para que seus filhos pudessem estudar. E está formando então uma nova consciência. Mas o fato é que o orgulhoso e o egoísta que não tem amor, ele se torna prepotente. Então, mesmo naqueles que não necessariamente têm poder, têm bens materiais, eles podem ser pessoas prepotentes. O orgulho faz isso. Quando não tem o conhecimento, quando não tem amor, nos torna prepotentes, egoístas, e detém esse conhecimento para si. Não quer fazer o bem aos outros. Pelo contrário, ele acha que é um direito dele ter tudo o que ele quer. E os outros, não é problema dele. Se ele puder ter e deixar o outro sem, não tem problema. Isso é que o orgulho faz. Então, por isso que o progresso, o que acontece? Ele acaba ficando às vezes um pouco enroscado, mais difícil de avançar, porque as pessoas estão tentando deter os seus nichos de poder, de falso poder, porque como se aqui na Terra nós realmente tivéssemos algum poder. Jesus já falava que meu reino não é desse mundo, porque aqui é algo transitório, tudo que nós temos é emprestado, entre aspas, pela divindade, para que nós possamos ter a nossa reencarnação. Então veja a dificuldade que nós temos como um exemplo histórico, né, a própria chamada Idade Média. Quem lembra das aulas de história sobre a Idade Média,
Foram as épocas de trevas, em que se juntou os próprios ricos e poderosos, se juntou com a igreja e transformaram realmente aquilo que deveria ser uma exaltação do amor, que é o que o Jesus trouxe para nós, transformaram numa exaltação ao terror. A igreja se unindo aos ricos e poderosos, aos reis, para guerrear, para conquistar povos, para tentar impor aos outros a sua fé, mas uma fé que na realidade estava muito mais voltada às questões dos interesses materiais. E não é a doutrina espírita que fala isso, é a história. A Idade Média é considerada uma idade das trevas, em que realmente a questão da evolução humana, ela andou mais devagar. Quantas pessoas, né, não foram queimadas como bruxos, simplesmente porque descobriam o poder de uma folha, que aquela folha podia curar isso, podia ajudar nisso, e eram tratados como bruxos, simplesmente porque estavam estudando a natureza. E de quem é a natureza, de uma maneira geral? É de Deus. Aquelas histórias que a gente conhece de pé de galinha, unha de não sei o que, asa de morcego, né? Isso aí é historinha, é contos de fada. Isso não existe. O que existe na realidade são as propriedades medicinais das plantas e outras questões que a gente tem no mundo, muitas que estão sendo conhecidas agora, são propriedades naturais que a física, a química explica. Não é agora. A bruxaria em si não existe. Existem pessoas que procuram, com poder, com a sua capacidade mental, tentar influenciar outras pessoas. Nada mais do que isso. Mas, não vamos fugir do assunto. O fato, então, o que nós podemos fazer? Qual que é o contraponto do orgulho e do egoísmo? Veja o que nos diz Mateus, capítulo 22, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Para variar, um doutor da lei estava tentando Jesus, ver se fazia uma pegadinha com ele, para jogar ele, mostrar que ele estava tentando ir contra as leis da época dos hebreus, né? Então ele pergunta para Jesus como que ele pode achar a salvação, conseguir a salvação. E Jesus fala: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Então Jesus, com a própria lei dos hebreus, ele deu a resposta ao doutor da lei, e que mostrava para ele que bastava ele cumprir o que dizia nas leis. E qual que é o princípio básico aqui, né, nessa lei que Jesus passou? Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a palavra base aqui é amor. O amor, ele é o contraponto, é aquele que derruba todo orgulho, todo egoísmo. Porque quem ama de verdade, ele doa. Ele não pensa realmente em si primeiramente, ele pensa naqueles que ele ama. Quem ama não tem orgulho, não tem egoísmo. Logicamente, nós estamos numa fase em que nós estamos vivenciando alguns tipos de amores. Não é o amor que Jesus nos trouxe. O amor que Jesus nos trouxe é um amor extremamente sublime. É aquele amor sem mácula, que ele não tem, ele ama a todos indistintamente de laços familiares, indistintamente de conhecer ou não. Ele ama indistintamente daquilo que aquela pessoa possa ter feito. Quem hoje consegue amar a pessoa que de repente tenha aprontado, feito alguma coisa que nos prejudicou, que nos decepcionou? Quem consegue realmente amar? No círculo familiar a gente consegue ainda exercitar, né, o perdão, consegue, e é extremamente importante.
Mas via de regra, com aqueles que não são muito chegados conosco, nós não temos a mesma complacência. Então o nosso amor é ainda muito restrito àqueles que nos são muito próximos. Mas o amor verdadeiro que Jesus exemplificou, ele é muito mais relevante do que os diversos tipos de amores que nós temos na Terra. São importantes o relacionamento homem e mulher, pais e filhos, parentes, com amigos, são extremamente importantes. Mas são exercícios para que um dia a gente possa juntar todos esses tipos de amor num amor global. Um amor que ama ao mundo inteiro sem sequer às vezes ter visto aquela pessoa. Capaz de, na primeira oportunidade que tiver de ajudar alguém que jamais viu, vai lá e ajuda. Que doa daquilo que lhe é necessário para auxiliar aqueles que necessitam. Porque é fácil a gente doar daquilo que a gente tem excesso. Para quem não é tão orgulhoso é fácil. Mas e quando a gente chega num ponto que nós também precisamos, será que nós vamos repartir? Lembra de Jesus repartindo o pão? Essa é a grande questão. O amor de Jesus, ele é muito mais sublime. Ah, mas é tão difícil a gente chegar, porque imagina, Jesus é Jesus. Jesus também passou pelas fases que nós passamos. Jesus, ele passou no seu processo evolutivo exatamente em situações que nós passamos, não na Terra. Lembre que Jesus falava de que ele já era antes que o mundo fosse. Estima-se a idade da Terra em 4,5 a 6 bilhões de anos. E Jesus já era um espírito superior naquela época. Tanto que foi ele com seus trabalhadores que coordenou a formação da nossa galáxia. Então imagine o quão antigo é esse espírito, esse nosso irmão chamado aqui na Terra de Jesus. E não existe só ele. Jesus é um espírito crístico, né? São os enviados, são aqueles com alta evolução que possuem. Mas não existe só Jesus como espírito crístico, existem, sei lá, centenas, talvez milhares. Não tem como a gente quantificar. Nós conhecemos por Jesus porque ele esteve conosco, é o nosso governador que governa essa nossa galáxia. Então, se ele e os demais também chegaram, por que nós não podemos chegar? A velocidade que nós vamos levar para isso vai depender de cada um de nós. Vai depender das atitudes que nós realmente trabalharmos o nosso ser. Porque é só trabalhando o nosso ser, que é o maior adversário que nós temos, nesse trabalho somos nós mesmos. Então nós precisamos conhecer a nós mesmos, ter a coragem de enfrentar algumas verdades em relação a nós, que no fundo a gente sabe, mas a gente não quer admitir. Mas enfrentar essas verdades para que nós possamos nos curar. Porque assim como um dependente, um toxicômano, todos nós precisamos primeiro admitir que realmente somos doentes. Nesse ou naquele ponto. Uma coisa que tenho certeza que todo mundo é orgulhoso. Todos nós somos, mais ou menos, mas todos nós temos orgulho. Não é porque às vezes estamos dentro de uma igreja, de uma casa espírita, que nós deixamos de ser orgulhosos. Ninguém muda da noite para o dia. Mas essa questão do amor, Jesus planificou tanto que ele chegou e falou para os seus apóstolos: vós sereis conhecidos por muito se amarem. Amai-vos como eu vos amei. Ele exortou diversas vezes aos seus apóstolos que seguissem o mesmo caminho que ele seguiu. E mesmo assim, eles tiveram uma dificuldade tremenda. Tremenda, por quê? Porque quando Jesus foi crucificado,
o que aconteceu, com exceção de João e de Judas, logicamente? Todos eles foram se esconder. Se esconderam numa casa, com medo, tinham medo de ser reconhecido, de também acontecer isso com eles. E Jesus então aparece materializado para eles. Aí vem a história das chagas que ele mostra para Tomé. E a partir dali então, a hora que eles compreenderam que Jesus cumpriu a promessa, mostrou que a vida existia além da morte, que ele continuava vivo, é que eles realmente tiveram a consciência plena de que Jesus dissera a verdade. E todos os teólogos são unânimes em dizer que a partir desse momento é que nasceram os apóstolos que nós conhecemos, que fizeram esse brilhante trabalho da divulgação do amor do Cristo pelo mundo na época, que pendura até os dias atuais. Mas se não fosse isso, a divulgação do Evangelho naquele momento teria acabado. Tanto Cristo sabia que foi lá e se apresentou para eles, para mostrar para eles que tudo que ele dissera era verdade. E o amor de Jesus foi espalhado pelo mundo e continua até os dias atuais, com todas as dificuldades, com todas as deturpações, as dificuldades de entendimento, mas ele está reinante. E ele é atual. Não tem por que atualizar a Bíblia, atualizar a doutrina espírita. O que Jesus nos traz como elementos para que nós sejamos felizes são reais. As pessoas, no momento em que têm contato com o Evangelho de Jesus, não importa a religião que seja, mas que vivencie aquela fé verdadeiramente, que se tornem verdadeiros cristãos, que existe em qualquer religião, até ateus, muitas vezes são mais cristãos do que aqueles que frequentam as religiões, porque eles procuram, mesmo não acreditando, vivenciar o bem, ajudar os outros, sem o desejo de restituição. Então, ser cristão é isso, é procurar seguir os ensinamentos do Cristo. E o ensinamento do Cristo ele é pautado no amor. Veja o que nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, é fora da caridade. Porque a caridade independe de templo religioso, independe de religião, e sim do nosso coração, da nossa vontade de amar. E o amor, porque a caridade, ela reúne todos os bons sentimentos, as boas virtudes que nós temos. Mas o amor é o que resplandece dentro da caridade. Nós não conseguimos ser caridosos se nós não aprendemos a amar. Nós podemos muitas vezes achar que estamos fazendo caridade, mas se a gente não fizer aquele ato com amor, não é caridade. Ainda não. Então o amor ele é o pilar básico dessa caridade. E a caridade é realmente o caminho da salvação, que aquele doutor da lei queria saber de Jesus. O amor nos leva a sermos caridosos. E veja a amplitude dessa questão da caridade, que na questão 886 é perguntado qual o verdadeiro sentido dessa palavra, como a entendia Jesus. Sinteticamente, nos fala os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vejam só, benevolência para com todos. É todos. É com aquele que nos fez mal, é com a pessoa que nos distratou, até com a sogra temos que ser benevolentes. Vê a amplitude, né, da caridade. Temos a indulgência para as imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos. Então, sejamos indulgentes com o nosso irmão, porque ele é um ser ignorante, um ser em formação como nós somos.
Porque muitas vezes, quando a gente adquire o conhecimento da doutrina espírita, se nós não exercitamos também o amor, nós nos tornamos aqueles prepotentes. Um espírita prepotente é pior do que uma pessoa culta prepotente. Porque o espírita prepotente, ele julga os outros inferiores a ele, mas tendo o conhecimento. Ele não pode nem alegar a ignorância do fato. Então, a indulgência com as imperfeições do outro vem também do amor que a gente vai adquirindo. E o perdão das ofensas, que vem no mesmo rastro, né? Se as pessoas merecem perdão, merecem, porque nós também erramos. Quando nós erramos, nós queremos ser perdoados. Quando admitimos o nosso erro, nós queremos o perdão. Porque a outra pessoa que errou não pode querer também? Ela não pode ter se arrependido dos seus atos. Então são questões que, veja, em poucas palavras, a amplitude que é a questão de amar. A amplitude que é a questão da caridade. E isso é tão preponderante. E eu falando sobre o conhecimento, mas veja o que nos fala o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eles podiam ter dito para nós: instruí-vos. Afinal, a instrução não veio primeiro, a inteligência, o desenvolvimento intelectual não veio primeiro para ajudar a compreender o bem e o mal? Não, eles falaram: amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Porque às vezes nós podemos não ter também um conhecimento tão grande, mas nós temos a capacidade de amar. Quantas pessoas nós já vimos, nas poucas vezes que passa na mídia, de pessoas que são pessoas sem condição financeira, são pessoas sem instrução, e tem uma doação de amorosa que de repente tem lá, adota 50 crianças, ergue uma entidade para cuidar de pessoas largadas na rua, pessoas perdidas que se encontram, e não são pessoas com instrução. Muitas vezes não fizeram nem o primeiro grau completo. Porque o amor, ele deve ser preponderante. Não que a instrução, o conhecimento não seja importante, é extremamente importante. Mas o amor sempre deve estar na frente. Justamente para não cairmos no erro da prepotência. De nos tornarmos pessoas que se julgam superiores aos outros. Que esquecem que se nós quisermos trilhar esse caminho, que existem milhões de espíritos superiores a nós, em que o nosso conhecimento é uma migalha diante do que um espírito superior tem. Porque o orgulhoso, ele sempre esquece daqueles que estão acima de si em conhecimento, em intelectualidade. Ele vê os de baixo, mas os de cima ele não admite que exista alguém superior. Por isso que muitos têm dificuldade de admitir Deus. Porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo, é o ser superior. Mas o orgulhoso não consegue admitir um ser superior a ele. Essa é a grande dificuldade. Então o amor, na própria doutrina espírita, o Espírito da Verdade nos coloca ele como primeiro mandamento. Que os dois caminhem juntos, se desenvolvam juntos, mas o amor deve ser o primeiro mandamento na nossa conduta de vida. E assim, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre essa questão do amor que Jesus trouxe para nós, desses ensinamentos cristãos tão atuais, mesmo 2000 anos depois, porque nós, no momento em que nós compreendemos todos esses ensinamentos do Mestre, que nós compreendemos através da doutrina espírita todas as questões divinas sobre todos os assuntos que nos é permitido conhecer, nós realmente nos libertamos. E a partir daí, nós passamos a nos tornar os verdadeiros cristãos.
Aquelas pessoas que amam sem exigir retribuição. Aquelas pessoas que amam simplesmente por amar, que fazem o bem simplesmente por fazer o bem. E nós nos sentiremos cada vez mais próximos do Pai. E quanto mais nos aproximamos desse nosso Pai, de suprema bondade, amor e justiça, mais felizes nós nos sentimos. E nós temos a certeza absoluta de que mesmo nas tormentas mais ruidosas, nas noites mais escuras, Jesus com seus trabalhadores está ao nosso lado, com a sua luz iluminando o nosso caminho. Basta que nós sigamos com Ele, que nós nos propusemos, nos disciplinemos a seguir os ensinamentos do Cristo, para que então nós possamos nos locupletar no seu banquete, na sua ceia de amor e de luz. Obrigado e muita paz a todos.